A nossa saudação a todos os irmãos, amigos, internautas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a esperança, que tem surgido em nosso coração, esperança de vida eterna. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Os que encontraram, Ezequiel capítulo 44, podem ficar em pé. Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Vamos fazer essa leitura juntos? Ezequiel, capítulo 44, o verso 23. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Que Deus nos abençoe a palavra lida em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bem, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, texto do profeta Ezequiel, é um texto que mostra a responsabilidade do sacerdote em dias do profeta Ezequiel. Mas também é um texto que traz uma aplicação para os nossos dias, que é uma forma de Deus dirigir a sua igreja através de um pastor. Se a gente fosse lá para o livro de Apocalipse, nós iríamos encontrar com essa descrição o anjo da igreja. Se a gente voltasse um pouco lá para o livro de Levítico, nós iríamos encontrar também um sacerdote, entre ele ali, Arão e Moisés, chamados por Deus justamente para instruir o seu povo. Aqui no livro de Ezequiel, nós vamos ver um chamado de Deus quanto aos deveres dos sacerdotes. E poderíamos trazer para os nossos dias quais são os deveres de um pastor quanto à sua congregação, quanto à sua igreja. Veja os irmãos, Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, o farão discernir entre o imundo e o limpo. Então, qual o dever hoje de um pastor? É ensinar a igreja a discernir o que é santo e o que é profano, o que é imundo e o que é limpo. Só isso. Tá certo? Vamos repetir aí? Qual o dever de um pastor hoje para com a sua igreja? Primeiro ponto da nossa palavra é o quê? Fazer o quê, irmãos? O povo discernir o que é santo e o que é profano. Em segundo lugar, fazer o povo discernir o que é sujo e o que é limpo. Vamos lá? Então, qual o dever hoje de um pastor para com a sua igreja? Em primeiro lugar, misturou tudo, tá certo? Vamos tentar em uma só voz. Então, o dever de um pastor para com a sua igreja é o quê? Ensinar ou discernir o que é santo e o que é profano, tá certo? Vamos colocar a palavra ensinamento para a gente não misturar. Então, em primeiro lugar, qual o dever de um pastor para com a sua igreja? Não, os irmãos ainda não pegaram. Uma boa parte pegaram. Preste bem atenção. O dever de um pastor para com a sua igreja é ensinar a igreja a discernir o que é santo e o que é profano, o que é imundo e o que é limpo. Vamos lá? Qual o dever de um pastor para com a sua igreja? Acabou, foi? É o frio, Então, em segundo lugar, é da competência do pastor ensinar a igreja a discernir o que é imundo e o que é limpo. Tá certo?
Então, a nossa palavra nesta noite está aí dividida apenas em 2 tópicos, né? E para isso, a nossa palavra está intitulada A Banalização do Sagrado, certo? Veja, os irmãos, que a palavra de manhã da Escola Bíblica Dominical, quando um pastor dos Estados Unidos ele foi entrevistado, a pergunta que fizeram para ele foi o seguinte, né? Pastor, é fácil ser cristão? Qual foi a resposta dele? É fácil, é simples ser cristão, certo? Mas será que é mesmo simples ser cristão, aprendendo a discernir o que é santo e o que é profano, o que é imundo e o que é limpo? Será que isso é fácil? Será que as pessoas irão absolver? Será que as pessoas estarão preparadas simplesmente para vir à igreja, a ouvir o que é santo, o que é profano, o que é imundo e o que é limpo? Será que nós estamos mesmo interessados em saber essas verdades? Será que nós estamos mesmo interessados? Será que isso traz edificação mesmo para a igreja? Será que a igreja pós-moderna está interessada nesses pontos, em saber o que é profano, o que é santo, o que é limpo, o que é sujo? Será que é essa preocupação da igreja em nossos dias? Parece-me que está bem distante, né? Em primeiro lugar, vamos compreender aí que existe uma banalização do que é santo, do que é profano, certo? Daquilo que é limpo e daquilo que é sujo. Então, vamos compreender direitinho o que é banalização. É o que está intitulado a nossa palavra, né? A banalização do sagrado, daquilo que é santo, daquilo que é profano, daquilo que é limpo, diante daquilo que é sujo. Banalização é algo que deve, ou que teve a sua imagem desgastada, ou algo de importância que se tornou menos importante pela exaustão da perfeição sobre um determinado assunto. Ou seja, a igreja já falou tanto, o pastor já falou tanto disso aí, o que é santo, o que é profano, o que é limpo, o que é sujo, que já está soando mal aos nossos ouvidos. Então, o que nós podemos hoje constatar é que existe uma banalização daquilo que é sagrado. E veja, os irmãos, que Deus ele teve uma grande preocupação em chamar o profeta Ezequiel e falar para aqueles homens chamados os sacerdotes, que eles precisavam de trazer um ensinamento para a igreja. Por quê? Porque eu creio que é do conhecimento dos irmãos que só os sacerdotes eram os únicos que poderiam ser representantes do povo de Deus. Tá certo? Por exemplo, se juntasse toda a igreja congregacional nos dias de Ezequiel e a gente tomasse posse e falássemos o seguinte: olha, nós vamos hoje nos apresentar diante de Deus. Nós não iríamos conseguir fazer nada. No mínimo, seríamos fulminados. Teríamos que ter um representante. Portanto, em nossos dias também existe um representante, né? O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. É ele o nosso representante, é ele que nos apresenta a Deus. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, desde os tempos do profeta Ezequiel, que Deus determinou homens para trazer ensinamentos à sua igreja. E esse ensinamento, Deus fez questão que tivesse tudo escrito para o bem-estar da igreja, para que a igreja, em seus dias, aprendesse a glorificar ao nosso Deus. Os filhos dos crentes reformados, eles aprenderam o seguinte, é uma pergunta que tem lá no Catecismo Menor de Westminster. Qual é o fim principal do homem? E todos os filhos dos reformados sabem responder essa pergunta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas a sociedade pós-moderna, né, tem tirado isso da mente das pessoas. E por não saber decifrar o que é santo, o que é sagrado, o que é
limpo, né? O que é sujo, nós estamos vivendo hoje dias difíceis. Milhares de pessoas entram pelos umbrais das igrejas evangélicas, mas continuam prisioneiras de suas crendices e de seus pecados. Por quê? Porque não têm escutado, não têm aprendido, não têm discernido aquilo que é certo e aquilo que é errado. Hoje de manhã também nós vimos a questão, como é forte, a questão do secularismo entre o povo de Deus. Se já existe isso forte fora do povo de Deus, imagine entre o povo de Deus. E o que é secular? O que não é? O que devemos fazer? O que não devemos? Nós vamos fazer nesta noite uma ponte lá para Levítico. Ezequiel sabia muito bem quais eram as determinações de Deus para os sumos sacerdotes, né? E aqui no seu livro, né, ele faz uma alusão simplesmente no capítulo 44, o verso 23, e dizendo o quê, né? Era a voz ali do profeta, trazendo aquilo que Deus queria. Ao meu povo ensinarão. Ou seja, quem é que vai ensinar o povo de Deus? Quem ensinava naqueles dias era o sacerdote. Quem vai ensinar o povo de Deus? É um pastor, um líder, o anjo da igreja que Deus tem levantado em nossos dias, né? E aí está o problema, né? Porque quando nós lembramos, nos dias que Jesus passou aqui, assumindo o seu ministério, né? Foram apenas 3 anos e basicamente 6 meses, foram o tempo do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio justamente para mostrar o que era santo e o que era profano, o que era limpo e o que era imundo. E o que aconteceu? Hein, gente? Foi o que aconteceu com Jesus? Ninguém sabe. Fizeram o quê? Crucificaram Jesus Cristo, simplesmente. Só porque ele veio mostrar para as autoridades, né, para os judeus, o que era certo e o que era errado. Falaram, né, que ele tinha o espírito de Beelzebul, só porque ele veio trazer, né, as notícias dos céus daquilo que era certo e daquilo que era errado. E o povo não creu nele, né? Irmãos, o pastor Hernando Dias Lopes, em um dos seus artigos, disse que está havendo uma migração dos crentes. E ele disse, sabe o quê? A minha igreja não está isenta disso aí. Mas será que é possível, né, um pastor da estirpe de Hernando Dias Lopes, alguém deixar de ouvi-lo para ouvir algumas crendices de outros pastores? E ele diz em um dos seus artigos, né, a minha igreja não está isenta. Isso implica dizer que na sua igreja também há uma migração dos crentes para outras comunidades. E por quê? Porque as pessoas estão cheias, tá certo? De ouvir falar daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então vamos mudar de comunidade, ver se a coisa melhora. Ver se os nossos ouvidos conseguem ouvir melhor. Já estamos saturados. E, meus irmãos, nós vamos voltar, né, para o livro de Levítico, e aí nós vamos mostrar que os 2 pontos da nossa palavra, eles estão presos justamente a Ezequiel capítulo 44, onde fizemos a divisão da nossa mensagem, mas iremos recheá-la justamente com aquilo que é certo, lá do livro de Levítico, né, o livro da lei. O livro de Levítico foi um livro escrito, não temos uma datação, mas o livro foi escrito com o propósito de mostrar que seria ali as últimas palavras, né, o fim, o começo e o fim de tudo aquilo que Deus queria para que Moisés, seu servo e Arão transmitisse para o povo. Ou seja, se hoje nós estivéssemos apenas um livro, e esse livro fosse chamado Livro de Levítico, esse livro teria suficiência, teria um fim para glorificar a Deus e edificar a igreja de Deus. Bastava esse livro aqui.
seria suficiente para nos mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas veja os irmãos, né? Se temos 66 livros na Bíblia, e as pessoas, algumas dentre povo que se chama povo de Deus, eles estão já saturados de 66 livros, imagina os irmãos se tivesse apenas um livro. Mas, por incrível que pareça, né, o livro de Levítico, nós vamos encontrar coisas lá de Gênesis. Nós vamos encontrar coisas lá de Apocalipse. Então, podemos concluir que o livro de Levítico é um livro realmente completo para o andamento da sua igreja, da igreja de Deus, até que essa igreja chegue aos portões dos céus, tá certo? O nosso objetivo é certificar a igreja que o bem-estar do homem não é a glória de Deus, tá certo? O nosso objetivo é certificar a igreja que o bem-estar do homem não é a glória de Deus. O bem-estar do homem jamais será glorificar a Deus. Essa é que é a verdade. O homem só passará a glorificar a Deus se o próprio Deus vier ao seu coração e implantar nele o que é certo e o que é errado. E qual o objetivo disso aí? Para que o homem, né, se arrependa dos seus pecados, o abandone e comece a servir, a seguir os passos de Cristo Jesus. Nós dividimos a nossa palavra em 2 pontos, né? O nosso título é a banalização do sagrado. A banalização do sagrado deixou o povo enlouquecido, a humanidade enlouquecida. E o povo de Deus precisa de um ensinamento. Então, nosso primeiro destaque: se existe uma banalização daquilo que é sagrado, isso implica dizer que o povo de Deus necessita de um verdadeiro ensinamento. Tá certo? Olha os irmãos aí, que o capítulo 44 e o verso 23, que nós fizemos a leitura, o próprio versículo 23 faz essa divisão. Primeira parte do versículo diz: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Então, isso implica dizer que Deus viu e está vendo que o seu povo precisa de um ensinamento. E que ensinamento é esse? Um discernimento do que é santo e do que é profano. Para melhorar o nosso entendimento, é necessário que a gente volte lá ao livro de Levítico, tá certo? Vamos lá para Levítico, deixe lá sua Bíblia aberta, que nós vamos ver algumas passagens. Abra sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 19. O povo de Deus precisa de quê? Hein, gente? Vocês precisam de quê? Nós precisamos de quê? De ensinamento. Ensinamento de quê? Daquilo que é santo e daquilo que é profano. Então, Levítico, ele nos traz essa referência, sabendo nós que Levítico é um escrito especial, é um tratado de Deus com Moisés e Arão, do início ao fim. Nós vamos encontrar no livro de Levítico. Então, estamos defendendo nesta noite que a coisa santa, ela se tornou profana. E para que isso volte à verdade, aquilo que Deus quer, o povo de Deus precisa ser ensinado. E veja os irmãos, o que está escrito aí, os nossos irmãos também internautas, em Levítico capítulo 19, o verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santo sereis, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Perdão, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará
os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Até aqui Deus está se apresentando ao povo, dizendo, né, que ele é o único Deus. Ele é o único Deus. E quando aquele povo, né, viesse realmente conhecer que Deus era Deus, o que iria acontecer com eles? Naturalmente, eles iriam discernir o que é santo e o que é profano. Quando é que alguém pode discernir o que é santo e o que é profano? Quando alguém conhece verdadeiramente a Deus. E veja os irmãos que por isso que o profeta Ezequiel ele profetiza dizendo que os sacerdotes tinham por obrigação de trazer o único ensinamento para o povo de Deus. Era que eles viessem discernir o que era santo e o que era profano. Tá certo? Porque em nossos dias nós não sabemos mais discernir o que é santo e o que é profano. Por exemplo, né? Quando Deus diz aqui que a gente guardasse os seus sábados, né? É bem interessante, né? Presta atenção uma coisa aí, os irmãos. Deixa eu voltar aqui o versículo. É interessante nós observarmos uma coisa, presta atenção. Talvez alguém até que está em nosso meio, que esteja em nosso meio, que estão nos ouvindo, tenha dúvida da questão do sábado. Né? Mas, irmãos, Deus, presbítero, ele foi... Deus é muito competente. Ele é muito competente. E ele sabia, né, se não houvesse essa palavra, e se a mesa não estivesse no plural, isso acarretaria um grande engarrafamento. Uma grande confusão na mente das pessoas. Mas veja os irmãos que Deus sabia que haveria 2 sábados. Tá certo? Sábado, que era o sábado que realmente os judeus guardavam, o povo de Deus guardava. Jesus guardou esse dia aí. Né, até o momento de ir para a cruz, ele guardava. Que mostrava o descanso, lembrando de toda a criação de Deus. Após a morte e a ressurreição de Cristo, a igreja ela passa a guardar outro sábado. Né? Sábado significa, Shabat na língua hebraica, né, descanso. Então, outro sábado, que é agora o primeiro dia da semana, lembrando, não mais o dia da criação, mas o dia de quê? Quem lembra aí? O dia da redenção. Tá certo? O primeiro sábado, o povo de Deus teria que parar para lembrar do Senhor. Lembrando da criação, né? Lembrando dos feitos de Deus, né? Lembrando da libertação lá do Egito. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, veja os irmãos, que ele diz, cada um respeitará a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Está aí no plural, né? Então, existe 2 sábados. O sábado já passou, né? O primeiro sábado é a lembrança da criação e da saída do povo do Egito, da libertação. O segundo sábado, que é o primeiro dia da semana, que a igreja apostólica começou a guardar após a ressurreição de Cristo, também é um sábado, é um descanso, que é o primeiro dia da semana, que a igreja de hoje deve estar lembrada, tá certo? Que esse dia não é um dia meu, nem um dia seu. Esse dia foi feito para que a igreja parasse, estivesse em culto público e lembrasse da obra da redenção, da libertação, que Paulo diz que Deus nos tirou lá do império das trevas, em Cristo Jesus. Então é esse sábado que nós guardamos, chamamos o domingo, que nós não devemos fazer nada senão adorar ao nosso Deus. Mas aí é que está a questão. E o que é santo e o que é profano? O que é santo e o que é profano? Profanar, queridos irmãos, o dia do Senhor,
É o primeiro ponto aí que nós destacamos nesta noite, está escrito no verso 23 do capítulo 44 de Ezequiel: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, né? Santo e profano. Domingo é um dia santo, mas muitos crentes têm profanado. E quem tem levado esses crentes a profanar? O que é que vocês acham aí? Quem era que estava levando o povo de Deus a profanar o que era santo, o que era de Deus, o que não era de Deus? Quem era que estava levando o povo ao erro? Eram os sacerdotes. E quando Deus levanta Ezequiel para falar, ele diz: olha, eu quero que esses homens ensinem ao meu povo, que eles aprendam a discernir o que é santo e o que é profano. Muitos crentes de hoje estão profanando o dia do Senhor, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui a você. Celular, tá certo? Celular pega tudo, né? Então, veja bem, hoje é dia do Senhor, mas aí, eu estou conversando o que eu bem quero com meus colegas, com os meus amigos, eu estou tratando de outros assuntos seculares que não tem nada a ver com aquilo que é do Senhor, tá certo? Vocês vão chegar em casa agora, muitos crentes, né, tomara que não sejam os nossos, né, vão ligar a televisão e vão ouvir o que bem quiserem. Certo? Muitos crentes em dia de domingo estão indo para campo de futebol, acompanhado com seus pastores, certo? E outras coisas mais. Estão fazendo caminhada, correndo aí, andando de bicicleta, ou seja, estão profanando aquilo que é santo. Estão profanando aquilo que é santo. Então, qual a geração? Qual a geração que Deus ainda vai continuar falando? Veja os irmãos, né, que se a gente for um pouquinho à frente, quando nós nos deparamos com o livro do profeta Malaquias, né, nós encontramos, irmãos, o chamado período intertestamentário. É entre Malaquias e Mateus. Não vamos para lá, tá certo? Mas, irmãos, Deus silenciou por mais de 400 anos. E eu fico pensando, meus queridos irmãos, quantas gerações poderiam surgir em 400 anos? Certo? Em 400 anos, quantas gerações poderiam surgir? A média hoje de vida é uma geração, ela, por exemplo, né, 100 anos. 100 anos é possível gerar 4 famílias. Né? Seria o quê? Filho, neto, bisneto e tataraneto, certo? Então, no mínimo, né, teríamos aí 4 descendências. E, meus irmãos, isso levaria o quê? 4 vezes 4, 16. Então, 16 gerações, né, de uma família, de mais uma família, de mais outra família, ficaram sem ouvir a voz profética. Deus silenciou por mais de 400 anos. E tudo isso por quê? Porque eles não levaram a sério aquilo que Deus havia determinado para eles. Então, seja a pessoa está na igreja hoje, né, e simplesmente está ouvindo o que é santo, o que é profano, o que é limpo, o que é sujo. Por isso que algumas igrejas permitem-me falar aos irmãos que os seus pastores, aos domingos, o que é que os pastores estão fazendo hoje? Né? Os pastores trazem uma banda, tiram o púlpito e deixam lá a banda tocando. Para quê? Para melhorar os ouvidos dos irmãos, que os irmãos estão cheios de ouvi-los. Outros estão trazendo o quê? Vídeos. Mas, irmãos, veja bem, a palavra de Deus diz que o serviço do pastor
O serviço do anjo da igreja é trazer esclarecimento à igreja, para que ela discirna o que é santo e o que é profano. Pastor, o que é santo para a gente fazer no dia do Senhor? O que é santo para a gente fazer no dia do Senhor? Igreja. Tá certo? Igreja. De manhã e pelo menos à noite, igreja. E o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer durante outros momentos? Nós vamos o quê? Meditar na palavra de Deus. Tem gente, né, que gosta de dormir a tarde toda no domingo. Vocês estão pecando. Tem muita gente que diz, vou aproveitar, vou dormir muito, porque eu evito de profanar o dia do Senhor. Então, para mim, é o dia mais curto que tem. É o dia de domingo. O dia do Senhor. É o dia de igreja, né? É o dia do cozinheiro da igreja ferver a comida, né, para as ovelhas comer bem quentinha, tá certo? O dia do Senhor é um dia santo. Ao chegarmos em casa, tentarmos memorizar aquilo que ouvimos durante o dia, orar ao nosso Deus, fazer visitações aos irmãos que estão enfermos. Irmãos, eu não vou pedir a você nesta noite que levante a mão, mas quantos irmãos nessa tarde, durante esse dia do Senhor, saíram para visitar o seu irmão enfermo? Levanta a mão não, tá certo? Ou pelo menos para orar por aqueles que estão enfermos. Mas tiveram tempo para profanar. E a ordem de Deus é que o sacerdote, que o pastor, mostre à igreja o que é santo e o que é profano. Então nós precisamos voltar àquilo que está escrito. Vamos ler novamente o verso 3 de Levítico, capítulo 19. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. Olha que a ordenança está em mesmo peso. Tanto guardar o dia do Senhor, como os filhos obedecerem aos pais. Hoje os pais estão obedecendo aos filhos. Hoje os pais estão obedecendo aos filhos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os filhos precisam obedecer aos pais. Precisam obedecer aos pais. Pai, não, hoje eu quero ir para uma piscina. Vamos, meu filho. Pai, hoje eu quero ir para o campo de futebol. Vamos. Pai, hoje eu quero visitar a minha avó. Visita a avó na semana? Ah, pastor, eu não posso não, que eu trabalho. Então, peça lá. Olha, eu quero pagar. Eu quero pagar, porque eu preciso fazer uma visita. Quando você faz isso, meu irmão, minha irmã, no dia do Senhor nós estamos profanando. Porque nós estamos tirando aquilo que é de Deus. Porque às vezes não é nem visita, viu? É simplesmente aquela questão de querer se desculpar diante de Deus. Né? Eu vou viajar, né? Eu vou visitar meu tio, minha tia, que nunca mais eu vi, que eu a vi. Uma desculpa. Deixou a sua igreja. Deixou a sua igreja. E se a gente tivesse que ir para o livro de Hebreus, nós iríamos encontrar ali, quando o autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25, ele diz, não deixe de congregar, não deixe de vir à sua igreja, como tem sido costume de alguns, antes façam a demonstração. O autor aos Hebreus está falando ali que é na igreja que Deus traz conselhos, orientações, discernimento para o seu povo. E nós estamos perdendo, meus irmãos, esse veículo de grande importância para as nossas vidas. Meus irmãos, muitas vezes a gente diz assim, a igreja é quem precisa de mim. Não, nós é quem precisamos da igreja.
Nós é quem precisamos da igreja. Se você já pensou, né, que a igreja é quem precisa de você, você está dizendo também, Deus é quem precisa de mim. Eu não preciso de Deus. Porque a igreja não são as paredes, mas somos nós reunidos. Né? E nessa igreja está o quê? Está apenas o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então nós é quem precisamos da igreja. E quantas pessoas, quantos crentes têm feito descaso da igreja? Eu estava lendo uma postagem essa semana, de uma crítica, né, de um pastor, não é de Campina Grande, podem ficar tranquilos, está certo, não é de Campina Grande, né, graças a Deus por isso, mas uma crítica, ele fazendo uma crítica a um grupo de crentes, né, e interessante, né, que esse grupo se voltou para ele e disse, e o senhor que profana o dia de domingo, assistindo jogo de futebol? Incentivando a sua igreja a cometer esse mesmo pecado. Ele disse, não, futebol não é pecado, não. Não era um momento de culto. Futebol não é pecado. Pecado é profanar aquilo que é santo. E veja os irmãos, né, que o dia do Senhor é santo, é separado com exclusividade para Ele. Nem um trabalho, nem você, nem seu animal, nem seu empregado. Por quê? Porque, irmãos, há uma preocupação. Se alguém está trabalhando para mim naquele dia, eu vou me preocupar. E Deus disse, não, esse dia é meu. E veja os irmãos, né? Os sábados, um sábado do Antigo Testamento e um sábado do Novo Testamento após a ressurreição de Cristo. Ainda continuando, o verso 4 diz, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Meus queridos irmãos, a igreja de Deus está ainda perplexa na questão de ídolo, de imagem. Meus irmãos, muitas vezes a igreja está sem discernimento. Irmãos, nós podemos construir um ídolo, sem ser aqueles velhos ídolos que nós adorávamos, né? Pode ser, meus irmãos, um trabalho. Eu tenho que estar lá porque é o meu trabalho. Onde você poderia não estar. Não estou dizendo aqui que trabalho, estudo, a luta para ganhar o pão é pecado. Isso é bênção de Deus, irmãos. Mas saiba que o meu trabalho, o seu trabalho, os nossos estudos, nós podemos construir diante deles deuses. Deuses. Tem pai, tem mãe, né, que está construindo o que? O filho como ídolo. Né? Um ídolo. Hoje eu não vou para a igreja com meu filho, porque ele é muito novo, ele não pode tomar essa frieza. E a culpa foi de quem disso aí? Foi Deus que lhe deu o filho. Senão você estaria aqui. Meu irmão, quem acoberta os nossos filhos é Deus, irmãos. Muitas vezes nós estamos criando instrumento de idolatria com os nossos próprios filhos. É maldita a hora que um pai e uma mãe diz, eu não vim para a igreja hoje, pastor, por causa do meu filho. Então você está culpando a Deus, dizendo, olha, a culpa foi de Deus, pastor, por causa do meu filho. Não, lembre-se, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus me diz que os nossos filhos são o quê? Herança do Senhor. Eles são bênçãos em nossas vidas, né? Em nossa caminhada cristã, eles precisam aprender conosco. Muitos filhos e crentes estão ficando no caminho, não estão continuando no caminho, pararam no caminho, por quê? Por negligência dos próprios pais, por profanar aquilo que é santo. E a reprova aqui de Deus é dizendo, é vocês que estão à frente da igreja. Mas, meus irmãos, nós somos presas, fáceis de ser enganados. Muitas vezes a gente está acostumado lá a comer o feijão com farinha do pastor, 10, 11 anos, 15 anos, só sai feijão e farinha, não sai nem um arroz recheado, não sai um macarrão, só farinha, feijão e farinha.
E quando a gente pensa que não, ouvimos um pastor ali, ele, em sua mensagem, ele trouxe o quê? Macarrão, né? Especial macarronada, nem sem feijão e sem farinha, só macarronada. E você ficou encantado ali por ele. E tudo que ele disse ali, você absorveu e disse, está certo mesmo. Está certo. Está certo, nós vamos ficar hoje com a palavra desse pastor. Acabou o meu pastor. Eu quero agora esse aqui. Por quê? Porque a mensagem que você ouviu era a mensagem que você estava precisando. Era uma mensagem egocêntrica. Era uma mensagem que era tudo que você queria, né? Era isso que você sonhava. E foi Deus que falou o seu coração ali. E Deus não é Deus de confusão, irmãos. Eu fiquei perplexo, né, quando eu estava lendo aqui Ezequiel, e Deus diz, olha, só quero isso dos sacerdotes. Fala para o meu povo. Só isso mesmo. O meu povo precisa de ensinamento. Que eles discernam o que é santo e o que é profano. Permita-me falar, estava lendo também outro artigo essa semana, pastor bem antigo, né? Bem antigo, né? E ele falando o seguinte, que não havia nenhum problema de música secular. Né? E criticando os crentes que estavam ainda na velha guarda, apegados salmos e hinos e cantos espirituais. E uma irmã muito audaciosa colocou lá, pastor, o senhor lembra de onde o senhor começou a cair? O senhor lembra de onde o senhor começou a cair? Foi justamente no momento que o senhor passou a ouvir aquilo que não era santo, e sim aquilo que era profano. Mas não tem problema não, pastor. Eu vejo tanto pastor aí ouvindo, vendo, não tem problema não. E a minha pergunta é essa, meu irmão, minha irmã, você acha que isso é santo? Você acha que isso glorifica a Deus? Ou está glorificando a você? É porque você gosta. Porque você gosta. Os irmãos lembram o título da mensagem semana passada? A manifestação da verdadeira fé. E nós falamos que Moisés, em sua trajetória de vida, deixou bem claro que a verdadeira fé prevalece, levando o homem a tomar posições bruscas para a sua própria vida, como ele fez, como outros têm feito aí. Segundo e último ponto da nossa mensagem, irmãos. Estamos defendendo o tema da nossa mensagem, a banalização do sagrado. Se existe uma banalização do sagrado, é necessário urgentemente que o povo de Deus aprenda a discernir o que é santo e o que é profano. Em segundo e último lugar, irmãos, se está havendo também essa banalização daquilo que é sagrado, o povo de Deus também precisa urgentemente de ensinamento daquilo que é limpo e daquilo que é imundo. Nós vivemos numa sociedade que tudo é limpo. Tudo é limpo, né? É aquela sociedade que diz que você tudo pode. E aquilo que você escuta falar que não pode, é extremismo, né? E um dos temas belíssimos é que os jovens aí estão prevendo a ser tratado justamente porque somos conservadores. Por quê? Porque você faz parte de uma igreja conservadora. Não vou adentrar no assunto, isso ficará para o dia, se porventura a maioria escolher, né, esse tema aí, porque somos conservadores, né, porque somos conservadores. Então, meus queridos irmãos, volte aí para Ezequiel, capítulo 44, mas deixa marcado lá,
Levítico, que nós vamos já pertinho da nossa conclusão, tá certo? Então, sabendo que a coisa está tão banalizada, não há mais discernimento daquilo que é santo e daquilo que é profano, é necessário, meus irmãos, que o povo de Deus escutem, sejam ensinados a que ponto eles iam discernir entre o que é imundo e o que é limpo. Diante de uma sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo, que tudo é limpo, tudo é lícito, tudo podemos fazer, não existe nenhum problema. Por quê? Porque também no mundo religioso todo mundo faz isso, por que nós não podemos fazer? Será que nós queremos ser mais santos do que aqueles? Não, de jeito nenhum. Apenas estamos tentando seguir aquilo que está escrito. Meus irmãos, e o profeta, justamente, na parte B do versículo, ele diz a discernir entre o imundo e o limpo. O resultado de uma pesquisa de mercado para saber o que atrai o povo, o ouvinte é quem decide o que quer ouvir. O que é que atrai o povo hoje em uma igreja? Aquilo que o povo quer realmente ouvir. Hoje corremos o risco perigoso de viver para a nossa própria glória. Nós não podemos esquecer disso aí, que nós seres humanos, nós temos sempre um desejo, um deleite de viver para a nossa glória. Então, se isso está em nossa mente, irmãos, o que é que se deve fazer? Cuidar para que isso não tome nosso... Porque, veja bem, você estuda para quê? Você estuda para quê? Você trabalha para quê? Você vive para quê? Para você. Tá certo? Para você. Veja bem, os filhos quando começam a trabalhar, claro, que tem filhos, que dizem, não, vou ajudar meu pai. Mas, em primeiro lugar, ele quer para ele. Isso é natural do ser humano. Você está estudando para quê? Para ser alguém na vida. Você nunca vai falar, eu estou estudando para que meu pai seja alguém na vida. Para minha mãe ser alguém na vida. Não, é para você. Isso faz parte já da vida dos seres humanos. E isso é muito perigoso quanto à questão também de adorar a Deus. Nós queremos ouvir o que mexe conosco e não o que vai machucar o nosso ser. Mas voltemos para o Levítico, diante desse apelo que Deus faz aos sacerdotes. O povo de Deus precisa de ensinamento a discernir entre o imundo e o limpo. Aquilo que é sujo e aquilo que é limpo. E veja, os irmãos, o que é que está escrito aí em Levítico, capítulo 18, verso 21. E da tua descendência, não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. Irmãos, isso é muito sério, porque está falando da minha descendência e da sua descendência. E como é que os nossos filhos vão crescer e permanecer adorando a Deus? Isso exige do pai e da mãe, irmãos, um trabalho árduo mesmo. Árduo. Precisa de uma dedicação forte, muita oração, muita perseverança, para que os filhos permaneçam servindo a Deus. E esse cuidado aqui justamente era porque havia uma reclamação de Deus, um apelo de Deus falando o seguinte, olha, não dê os seus filhos às filhas de Belial. Não dê. Porque se isso acontecer, elas farão com que eles profanem o meu nome. Então, esse será sempre o cuidado de Deus com o seu povo. O verso 22, 18 e 22. Estamos concluindo que a igreja de Deus precisa discernir o que é imundo e o que é limpo. Com o homem não te deitarás, o verso 21. Nós já lemos, agora é o 22. Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás como se fosse o quê? Por quê? É o quê? É abominação. Isso não pode parar a igreja de Deus. Isso não pode.
Isso não pode trazer amedrontamento para nós, porque está escrito, né? Está escrito: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. É abominação. Mas, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo uma geração pós-moderna, né, que os homens estão com algumas vestes de mulheres, usando aquilo que as mulheres usam. E isso, meus queridos irmãos, nós falamos de manhã e vamos repetir agora à noite, irmãos, com as sobrancelhas feitas, tá certo? Começa aí. Tá certo? Começa aí. Um par de brinco nas orelhas, tá certo? Isso representando o presbítero da igreja, líder da igreja. Meus irmãos, se alguém vem para cá, irmãos, né? Ele não pode permanecer do mesmo jeito. Não pode permanecer. Nós temos que crer que essa palavra é poderosa. E quem tem que incentivar essa pessoa a tirar um brinco, a tirar outras coisas, é quem é o seu líder. Não, mas nós não podemos fazer isso não, porque, olha, são 5 jovens que chegaram na nossa igreja. Não, se a gente mexer com um, vai sair os 5, saia 10. Saia 10. Deus traz 20. E se ele não quiser trazer, é com ele. Mas nós não podemos aceitar, meus queridos irmãos, algo que é sujo diante daquilo que é limpo, meus irmãos. Nós não podemos. Mas isso tem sido aceito pelas igrejas e muitos irmãos dizem, não, pastor, isso é um tradicionalismo infeliz. Isso não pode mais acontecer em pleno século XXI. Pode sim, meus irmãos. Meus queridos irmãos, essa palavra aqui foi escrita basicamente em mais de 5.000 anos. Ela continua viva e eficaz em nossos dias, meus irmãos. Continua. Continuando a leitura, o verso 23. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É confusão. Isso tem acontecido em nossa sociedade. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Verso 25. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Meus irmãos, é isso que Deus quer de uma liderança, viu, presbítero Mário? Sustenta o paletó, viu? Sustenta o paletó. É isso que Deus quer de uma liderança. Que ela fale para a sua igreja aquilo que é santo e mostre aquilo que é profano. Aquilo que é sujo e aquilo que é limpo. De outra sorte, Deus fará uma visitação a nós, a esse povo que tem se deixado levar pelas contaminações, sem nenhum recado, ou seja, sem nenhuma aceitação daquilo que Deus tem determinado para eles. Enfim, irmãos, nós estamos concluindo, né? E dizendo, né, que o homem somente encontra o seu significado de ser limpo, de ser puro, quando consegue cumprir com o propósito para o qual foi criado. Mas isso só alcança o homem redimido em Cristo, pois este é criado por Deus para viver essa realidade. Nós somos um povo criado por Deus para viver outra realidade de vida, outro conceito de vida, meus irmãos. O conceito de vida que o mundo tem implantado nos seres humanos é totalmente contrário à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que o seu Santo Espírito venha nos persuadir, né, a essas verdades quanto aos líderes da igreja, aos irmãos que aqui se fazem presente,
aos nossos irmãos internautas, saiba que estar no culto não é ouvir muitas vezes aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós não queremos. A gente viria para essa oração. Fala ao meu coração nesta noite aquilo que eu não quero ouvir, aquilo que eu não desejo. Porque o nosso coração é sempre cheio de desejos e mais desejos. E quando Deus fala de maneira diferente, a gente diz: essa palavra foi para aquele irmão, foi para aquela irmã. Pena que eles não estão aqui. Amém. Amém.